Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, nós iremos hoje resolver uma questão sobre princípio aditivo e princípio multiplicativo. Vamos lá. De quantos modos podemos colocar dois reis diferentes em casas não adjacentes de um tabuleiro? Olha só, um rei, certo? Ele tem um movimento que é andar uma casa para à esquerda, uma casa para a direita, uma casa para a frente, uma para trás e uma casa na diagonal. Ou seja, se eu tiver um rei bem aqui, certo? Quais são os possíveis movimentos desse meu rei aqui, ó? Se ele estiver bem aqui assim. Ou ele pode vir para cá, para trás, para essa outra diagonal, nessa outra, para trás, para o lado, para o outro e para frente. Somente uma casa, certo? Só pode andar uma casa o rei, certo? Sabendo disso, ok? A gente vai dividir esse problema em casos. Por isso que a gente vai utilizar o princípio aditivos. Princípio aditivo. E os casos são: primeiro, vamos tratar o rei aqui nas quinas, certo? O rei bem aqui nas quinas. Olha só, na quina, certo? Que são, ó, 1, 2, 3 e 4. Na quina, o outro rei, como não pode ficar em casas, né? Ele tem que ficar em casas não adjacentes, ou seja, não pode ficar pertinho dele, ó, do ladinho. São quantas casas que o outro rei não vai poder ficar perto dele? 1, 2, 3. E 4 com esse próprio lugar aqui, né? Então, ó, certo? Vamos colocar aqui, ó, caso 1, certo? Caso 1. São quantas quinas, ó? 1, 2, 3, 4. Então, a primeira escolha que a gente faz é escolher, certo? As quinas, que nós temos 4 possibilidades. A outra coisa que nós iremos fazer, a outra escolha, daí a gente utilizar o princípio multiplicativo, é escolher as outras posições para colocar outro rei. Que, ó, pode ser qualquer uma das casas, menos essas 4. Ou seja, ó, vai ficar 64 menos 4. Porque eu não posso colocar em nenhuma dessas 4. Ou seja, equivalente ao quê? Equivalente a 4 vezes 60. Que dá quanto? 240. Ok? Aí vamos lá, para o caso 2. Certo? No caso 2, nós vamos analisar o rei, ok? Nas bordas. Como assim? O rei, ele podendo ficar, certo? Em qualquer uma dessas posições aqui, ó. Essa e essa. Borda tirando as quinas, certo? Ou seja, qualquer uma dessas casas aqui, ó. Que são 6, né, ó? Só que tem 6 aqui desse lado, 6 aqui desse outro, 6 aqui desse lado e 6 aqui desse outro. Ou seja, 6 vezes 1, 2, 3, 4. 6 vezes 4, ou seja, são 24 posições que eu posso colocar o rei. 24 posições. Digamos que o rei tenha ficado bem aqui, ó. Eu escolhi essa casa aqui para ele, certo? O primeiro rei. O segundo rei não vai poder ficar aqui, nem aqui. Nem aqui também. Ou seja, o segundo rei vai poder ficar em qualquer uma das 64 casas, menos nessas 6 aqui, ó. Então, a gente vai colocar 64 menos 6, que dá quanto? Dá 58.
E multiplicando 24 por 58 dá 1.392. O último caso que a gente vai considerar aqui, certo? Vai ser o caso em que o rei vai ficar bem no meio, ó. Nessas casas aqui, ó. Certo? Qualquer uma dessas casas aqui, o primeiro rei que eu vou escolher. Olha só, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, aqui no meio, nós teremos 6 vezes 6 posições, casas. Então, aí no meio, a gente vai ter 36 casas para a gente escolher o rei, certo? Agora, vamos analisar, ok? O rei, como eu coloquei aqui antes, sendo colocado, por exemplo, nessa posição aqui, ó. Se eu colocar nessa posição, também vale para as outras, o outro rei não vai poder ficar nem aqui, nem aqui, nem aqui, ó. Quantas casas, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nenhuma dessas 9 aqui, ó. Certo? Então, a gente vai subtrair o quê? 64 por 9. Por quê? Porque o outro pode ficar nas 64 casas menos essas 9. E 64 menos 9 dá 55. Então vai ficar o quê? 36 vezes 55, que dá 1980, certo? Então, ó, utilizando o princípio aditivo, já que aqui a gente utilizou o multiplicativo para cada um, certo? Quantas maneiras, né, modos, a gente vai poder dispor esses dois reis de maneira que eles fiquem em casas não adjacentes? É só somar cada um da quantidade desses casos aí, certo? Então você escreve, ó, logo, pelo princípio aditivo, para ficar bem organizado, ó, logo pelo princípio aditivo, temos o quê? Essa sominha, ó, 240 mais 1.392 mais 1980. E somando tudo isso aí, vai dar 3.612 maneiras. Ok? Vai dar essa quantidade aí. Tudo bem, pessoal? Ó, se gostaram, deixa o like aí, compartilha, certo? Para ajudar o canal a crescer. E até a próxima!